Oi, gente. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus, né, e a vocês que oraram por mim, pedindo a Deus por um milagre, e o milagre aconteceu. Então, hoje eu vou contar para vocês, eu vou testemunhar para vocês o que Deus fez na minha vida através das orações. Com 7 meses de gravidez, eu tive um sonho, né, Deus me mostrou, me avisou que eu ia ser provada. E eu fiquei muito temerosa, né? E eu tava grávida e eu pensei, deve ser alguma coisa da gravidez, do parto, quando eu fosse ganhar neném, né? Mas confiando em Deus, Ele mostrou, né? Ele ia prover, Ele ia me sustentar. Então era o que eu orava a Deus, me sustenta. Me sustenta porque se o Senhor tá mostrando, o Senhor vai mandar a prova, né? E eu preciso e seria para fortalecer minha fé e das pessoas que estavam ao meu redor, só que eu não imaginava que fosse ser uma prova tão difícil de passar. Então chegou o dia de eu ganhar neném, que foi dia 1º de janeiro de 2020, e nós fomos de manhã, me internei, fui ganhar o neném e nessa cirurgia eu ia fazer ligadura. E quando o meu médico foi cortar, né, as trompas, eu tinha uma varezinha interna e aí começou uma hemorragia ali. Foi muito difícil de conter essa hemorragia e aí ele teve que tirar um ovário meu. Aí eu tirei as trompas e o ovário. E aí desci pro quarto, normal. Aí no quarto eu estava sentindo muitas dores, não era normal, minha barriga estava muito grande, parecia que eu nem tinha ganhado neném ainda. E muita dor. E aí quando foi à noite, a dor ficou maior, eu não conseguia respirar direito, eu gritava de dor. Aí o Wendel foi e ligou pro médico, e aí o médico foi lá. Aí ele foi lá e ele falou assim, olha, você tá sentindo muita dor, eu vou ter que fazer uma tomografia em você. Então a gente desceu, aí eles me colocaram numa cadeira de roda e eu gritando de dor, muita dor, não conseguia levantar o corpo, ficava encolhida de dor. Aí eu, deitada na mesa de tomografia, ele falou, Samira, eu vou ter que te levar pro centro cirúrgico de novo, porque eu tô vendo uns floquinhos no seu abdômen e pode ser hemorragia de novo, sangue, ou pode ser o intestino que rompeu e eu vou ter que te abrir de novo. Então eu vou te preparar para poder ir pro centro cirúrgico. E aí voltei pro quarto, elas me prepararam e a gente foi pro centro cirúrgico. Aí eles me levaram pro centro cirúrgico de novo, me abriram e era outra varize que tinha rompido, né? Não era o intestino. E aí ele foi, cauterizou a varize, só que aí eu perdi muito sangue, já tinha perdido muito sangue. Eu tinha perdido muito sangue da primeira cirurgia, que foi quando eu ganhei neném e que rompeu uma varize. E aí essa segunda cirurgia eu perdi mais um pouco de sangue, né? Aí fechou, voltei pro quarto. Foi a segunda cirurgia. Aí no outro dia, ele foi no quarto para me dar alta. Eram 3 horas da tarde. E aí ele me deu alta, já tava com papel de alta assinado, aí eu comecei a vomitar sangue. Comecei um mal-estar, passando mal, e aí comecei a vomitar sangue, 3 horas da tarde. Aí ele falou assim, não, então vamos esperar um pouco, ela não vai embora para casa, vamos esperar para poder ver se ela melhora. E eu passei mal até 11 horas da noite. Eu vomitei sangue até 11 horas da noite. Eu já não estava suportando mais vomitar. Tudo que eu comia eu vomitava. E sangue, meu esôfago queimava igual fogo. Já muita dor no estômago. Aí quando foi 11 horas começou uma dor insuportável no meu abdômen. Parecia
tinha uma faca cortando no abdômen. Aí eu falei, Wendel, liga pro Guilherme, que era o meu médico, né, o meu obstetra. Liga pra ele porque tem uma coisa errada, não tô aguentando mais e muita dor, eu nunca senti tanta dor na minha vida. Ele me deu um calmante porque eu tava muito nervosa assim no braço, ele injetou um calmante no braço e eu comecei a ficar mole e muita dor, eu não respirava mais de tanta dor, eu tava quase desmaiando de dor. Aí ele foi, quando foi mais ou menos umas 2 horas da manhã, ele ligou com um amigo dele, que é o Biase, que virou meu médico depois. Chamou ele e falou assim, olha, eu preciso de você, eu preciso de ajuda para você poder ver uma paciente minha. Aí o Biase chegou, levantou minha blusa e falou assim com o Guilherme, olha, isso tá parecendo que é alça do intestino, vamos abrir ela para poder ver o que tá acontecendo. Aí ele falou comigo, olha, eu não vou poder mais abrir a cesárea porque já fui aberto 2 vezes, eu vou ter que fazer um corte diagonal até o umbigo, mais ou menos uns 10 centímetros de corte, tá? Pra poder ver tudo bem pra você. Aí eu só balancei a cabeça que sim, e aí eles me prepararam e me levaram pro centro cirúrgico 2h pouca da manhã. E eu lembro que eles me deitaram na maca e eu não conseguia esticar de tanta dor que eu tava sentindo. Aí eu fui apagando, aí o meu braço tava esticado assim, né, pra eles colocarem o medicamento. Aí eu senti alguém pegando a minha mão, era o Dr. Guilherme que tava segurando minha mão, e aí eu apaguei. E aí eu não vi mais nada. Aí na cirurgia eles abriram, né, viram que não era o intestino, e aí o Guilherme falou assim com o Biase, corta mais pra cima, porque tem alguma coisa. Eles começaram a ver o líquido do meu estômago na minha cavidade abdominal. Então eles abriram até o meu peito e viram que tinha um buraco enorme no meu estômago. Foi uma úlcera péptica perfurada. E aí lavou a parede do abdominal todinha e inflamou aquilo. E ali eu tive um choque hipovolêmico. Perdi muitos fluidos, muito. Para vocês terem uma ideia de o quão grave foi, uma pessoa que tem choque hipovolêmico, ela morre com 40% de perda de líquido. Eu tive 60% de perda de líquido. Então eles me entubaram, me levaram pro CTI e foram falar pra família, olha, a cirurgia foi um sucesso, mas o estado dela é gravíssimo. E ela chocou, tá? Ela teve um choque hipovolêmico, ela perdeu 60% do sangue, dos fluidos dela, e pode ser que ela não acorde. Aí eu fiquei 2 dias entubada no CTI, desacordada. Aí o pessoal do hospital liberou para as visitas irem me ver, e eu tava sedada, mas o médico ia falar com as pessoas, falou assim, olha, ela tá sedada, ela vai te ouvir, vai ter hora que ela não vai te ouvir, vai ter hora que ela pode responder com algum movimento, hora não, tá? Mas ela tá escutando. Não sei se ela vai lembrar de tudo depois, se ela acordar, tá? Olha, aí depois foi conversar com a família de novo. Olha, ela tá sedada, ela não tá sentindo dor, mas o estado dela é muito grave e os órgãos dela estão começando a entrar em falência. Aí ele falou, olha, a pessoa que perde muito sangue não tem sangue suficiente para o corpo inteiro, então a primeira coisa que acontece são os órgãos começar a parar. Então a função renal dela já não tá boa, né? O fígado. Aí ele começou a falar dos órgãos que começou a não responder bem, né? E a família esperando um milagre. As igrejas estavam orando. Eu me lembro, assim, vagamente de várias pessoas indo me ver e eu não podia falar porque eu estava entubada. Mas eu me lembro de pedir uma caneta e a enfermeira trouxe
uma prancheta com folhas em branco e eu começava a escrever. Só que eu não tinha coordenação motora para poder escrever, porque eu queria me comunicar com as pessoas, falar o que estava acontecendo, queria saber o que estava acontecendo, porque eu entrei na sala de cirurgia, né, com muita dor e acordei 2 dias depois no CTI do INJA. Acordei não, eu tava assim, sedada e eu não tava lúcida, né? Aí eu dormi de novo e eu não tinha noção de quanto tempo eu tava ali, o que tinha acontecido, eu não sabia de nada, que eu tinha acabado de acordar e eu estava raciocinando. Eu abri os olhos, aquele monte de médico em cima de mim, porque eles estavam fazendo algum procedimento. Primeira coisa que o médico falou: "Você tá sentindo dor?" Aí eu balancei a cabeça que sim. Aí uma médica deu uma gargalhada: "Ela acordou, ela acordou!" Eles começaram a rir, porque eles não esperavam que eu fosse acordar mais, né? E aí ele falou assim: "Você sabe onde você tá?" Aí eu respondi que não. "Você tá no CTI do INJA. Você tá no CTI do INJA." Aí eu fiquei olhando aquela correria toda, aí eu fui melhorando, né? Eles conseguiram uma transferência para mim para a UG, porque o INJA eu tinha pagado para poder ganhar neném lá. E de uma visita que foi muito importante, foi como um divisor de águas para o que iria acontecer, né? Foi o presbítero Paulino. Ele foi me visitar e ele cantou um louvor para mim. Te louvarei, não importam as circunstâncias. E ele falou um texto bíblico para mim que dizia o seguinte, e o texto é Ezequiel 47, as torrentes de águas purificadoras, né? E ele falou comigo: "Samira, as águas na sua vida não estão mais nos joelhos, não estão mais nos lombos. As águas na tua vida, você já perdeu o controle, você já está fundo, né? Você já está deixando ser levada pelo Espírito Santo. Eu te faço uma pergunta: você quer parar? Responda para Deus. Você quer parar ou você quer continuar?" E naquele momento eu fechei meus olhos e eu sabendo do que poderia acontecer comigo, sabe? Eu sabendo que dependendo da minha resposta, Deus poderia ir em frente com a prova ou me tirar daqui e já me levar para Ele. Tudo ia depender do que eu respondesse. E eu respondi aquilo que estava ardendo no meu coração. Era muito forte dentro de mim essa resposta. Eu disse: "Deus, eu quero continuar, eu quero ir mais fundo nas águas." Não tem como uma pessoa que tem experiência com o Espírito Santo querer parar. Eu quero, sabendo que isso poderia ser fatal para mim, mas eu queria aquilo. Porque se eu tivesse morrido, eu teria ido para Deus, né? Aí me desentubaram e conseguiram uma transferência para a UG, para o CTI da UG. E aí eu fui de ambulância. Eu me lembro que eles estavam me levando assim na maca, um sol bonito, um dia bonito. Aí eu olhei aquele céu azul assim, falei assim: meu Deus, a gente só dá valor aos pequenos detalhes quando a gente é privado deles, né? Nisso já tinha uma semana, né? Eu consegui uma transferência para a UG, já era dia 7 de janeiro. Eu ganhei neném. Isso tudo que aconteceu, que eu contei até agora, foi em 7 dias. E aí eu fui levada para a UG. E como é que são as coisas, né? Porque eu tinha pavor da UG. Pavor do hospital, porque eu sempre ouvi falar muito mal de lá, que todo mundo que entrava no hospital morria, que ninguém saía vivo, que era muito ruim. E foi um aprendizado e tanto, porque o que eu aprendi com isso? Que não importa onde você esteja, né?
quando Deus está na frente, tudo acontece. Tudo que tem que ser feito vai ser feito, vai dar tudo certo, né? As coisas vão fluir, porque Deus está na frente de tudo. E foi o que aconteceu comigo, né? Eu não tenho nada para reclamar do hospital, da equipe médica, sabe? Eles são excelentes, mas eu sei que acima de tudo e de todos, quem estava na frente de tudo era Deus. Aí eu cheguei na UG, eles me acomodaram no leito lá no CTI e fizeram os procedimentos que tinham que ser feitos, né? Eu tava já com uma sonda nasogástrica, que é uma sonda que entra pelo nariz, ela passa por dentro de você pelo esôfago, estômago, e ela, no meu caso, essa sonda, ela ficou na entrada do intestino, que era por onde eles me alimentavam, porque eu já não podia comer, mas nem água eu podia tomar. Meu estômago estava costurado e o que estava acontecendo? O ponto do estômago não estava ficando, estava abrindo. Aí um médico, eu me lembro, foi o Dr. Custódio do CTI, ele chegou para mim e falou assim: oi Samira, tudo bem? Nós vamos te preparar para mais uma cirurgia, tá? Nós vamos ter que abrir você de novo para poder costurar seu estômago novamente, porque o ponto tá abrindo, tá? Então, para você não correr o risco de ter uma intercorrência rápida, né? De ter que descer com você rápido porque o estômago abriu de novo, nós vamos ter que te operar de novo. Então, eu estou te preparando. Você tem algum problema em tomar sangue, algum problema de religião, em tomar bolsa de sangue? Aí eu respondi que não, até mesmo porque eu já tinha tomado 2 bolsas no INJA, né? E assim ele me preparou e eu desci para cirurgia. Aí, só que o que acontecia? Eu tava lúcida, eu era a única paciente no CTI lúcida que via tudo e lá não tinha nada, eu não podia ter acompanhante lá, eu não tinha ninguém para conversar, a hora não passava porque não tinha nada para fazer e eu vendo, eu ficava no cantinho assim, sabe, bem isolada. E aí eu pedi para que me trocassem de leito quando desse, né, porque eu tava entrando em pânico ali, porque eu não via ninguém, eu não sabia se estava de dia, se estava de noite, não conversava com ninguém. E vendo gente o tempo todo tendo intercorrência ao meu redor, sabe? Eles tendo que ressuscitar a gente o tempo todo. Tinha um homem na minha frente, assim, um paciente na minha frente, que eu vi ele quase morrer 2 vezes. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu não quero ficar vendo essas coisas, não. Aí eles me trocaram, eles me colocaram no leito de frente para a porta, que era o leito. Aí eles me passaram para o leito 1, que era um leito de frente para a porta. E aí eu só vi uma pessoa internada assim na minha lateral, mas tinha uma cortina e eu tinha uma visão assim panorâmica de tudo ali. Eu via a movimentação dos enfermeiros, eu via pessoas saindo e entrando da porta o tempo todo. Tinha uma televisão assim de longe que dava para eu poder ver, né? E era muito difícil porque era medicamento o tempo todo, sabe? E tirava sangue todos os dias de mim. Os 40 dias de CTI que eu fiquei lá, eu fui furada todos os dias. E eu era furada todos os dias e tinha dias que eles tiravam sangue 2 vezes de mim para poder fazer exame. E eu não podia comer nada. A única coisa que eu podia fazer era chupar gelo, porque a boca ficava muito seca. Então eles faziam tomografia sempre em mim. E eu cheguei ao ponto de desejar fazer a tomografia para poder tomar contraste. Eles misturavam um pouco de suco de caju, que era a única coisa que eu podia tomar, ou melhor, a única coisa que eles podiam me dar era um pouquinho de suco de caju com contraste para eu poder fazer a tomografia. E um detalhe forte, que eu detestava suco de caju. Eu não gostava, eu não podia nem sentir cheiro de suco de caju. E era a única coisa que eu podia, naquele momento, era isso. E eu aprendi a tomar suco de caju. Hoje em dia eu tomo suco de caju, né?
e depois eles liberaram gelo de suco de caju. Então, eu só podia tomar suco de caju. E eram só 2 vezes ao dia. Era na refeição do almoço e no jantar que eles me davam. E era um gelinho, não tem essas formas de gelo, aqueles quadradinhos. E eu ficava ansiosa, esperando o momento de chegar o gelo de caju para eu poder chupar, porque era a única coisa que eu podia pôr na boca, né? E assim foi 40 dias. Mas ainda nesse período me deu água na pleura, eu não estava conseguindo respirar. E aí a equipe médica chegou e viu que eu estava com água na pleura e foi fazer um procedimento em mim. É uma agulha, uma seringa enorme, com uma agulha gigante. Aí eles me sentaram, me deram uma anestesia local atrás, assim, né, na altura do pulmão, e pegou aquela agulha e colocou e puxou o líquido. Da primeira vez deu 700 ml, tá, de líquido na pleura. E eles tiraram e eu conseguia respirar melhor, porque a minha respiração estava cortada, sabe? Eu não conseguia encher o pulmão porque estava cheio de água. Aí eles tiraram. Depois disso eu fiz uma pneumonia, porque eu estava muito tempo deitada. Aí eles foram tratar a pneumonia. Aí antes dessa pneumonia acabar, estava no final já, eu tive mais água na pleura. Aí eles foram fazer outro procedimento com a agulha, com a seringa em mim. Quando eles me sentaram, eu comecei a me sentir mal. Aí comecei com um enjoo, me senti mal. Aí o pessoal, deita ela de novo, deita ela que ela não tá se sentindo bem. Quando eu deitei, eu comecei a vomitar sangue. Eu tinha um dreno por Tovac, assim na lateral do meu abdômen, sabe? Eu tava cheia de dreno. Aí esse era um dos drenos que eu tinha. Começou a sair sangue. Comecei a perder sangue, vomitar sangue. Eu comecei a ter diarreia de sangue, meu leito ficou tomado por sangue, comecei a ter uma intercorrência gravíssima, comecei a perder sangue. Aí começou aquela correria. A doutora Adriana falou assim: bolsa de sangue pra ela, bolsa de sangue, corre! Aí chamaram um gastro, foram fazer uma endoscopia em mim. Ele não conseguia ver nada, o que estava acontecendo no meu estômago, porque estava cheio de sangue. Quando ele tirou o equipamento de mim, veio uma mucosa, sabe, junto, que eles acham até hoje que foi parte do estômago que saiu junto, né? E ali foi uma correria, eles correram comigo pro centro cirúrgico, isso foi pela manhã, eram umas 10 horas da manhã quando isso aconteceu, e eles correram comigo pro centro cirúrgico de novo, sabe? Ligaram pro Wendel, o Wendel chegou lá e eles colocaram, aí eles me entubaram de novo e colocaram uma bolsa de colostomia adaptada no meu estômago. E eu fiquei 2 dias desacordada, dormindo no CTI. Aí passou os 2 dias, eu acordei bem, né? Eu acordava e começava a conversar como se nada daquilo tivesse acontecido comigo. Era muito curioso o que acontecia, porque eu tinha uma intercorrência que eu quase morria e 2 dias depois eu estava conversando normal, como se não tivesse acontecido nada, não estava sentindo nada. Aí eles tiraram os tubos de mim, né? E ali eu permaneci 10 dias, bem, sem sentir nada. Eles achando que essa teria sido a quinta cirurgia, né? Então eles estavam pensando que estava tudo bem, né? E
eu me lembro que eles liberaram um pouco mais da minha visita, ficar um pouco mais, porque eu ficava muito tempo acordada, né? Então eles autorizaram. Então quando o Wendel ia lá me visitar, ele ficava assim umas 2 horas comigo lá, sabe? Tanto na visita da manhã quanto na visita da noite. E teve um dia, ele foi me visitar de noite, então ele foi embora 9 horas da noite. E tava tudo bem, ele me deixou lá, tudo bem. E aí, quando foi 11 horas da noite, eu tive uma intercorrência gravíssima. Aí, comecei a vomitar sangue de novo, era sangue para tudo que era ao lado, todos os drenos saindo sangue, eu vomitando sangue. Quando eu olhei, eles deixaram o Wendel entrar, e eu vendo aquilo tudo, o desespero dos médicos, sabe? Porque eu estava morrendo. Eu estava tendo outro choque hipovolêmico por perda de sangue. E eu lembro que eu olhava pro Wendel, eu falava assim, ora, baixinho, ora. Eu lembro que ele estendia a mão e orava, sabe? Ele fala que ele estava de olho fechado. Quando ele abria os olhos, ele via que eu estava vomitando sangue, fechava o olho e começava a orar de novo. E eu olhava para as minhas mãos assim, eu estava cinza, eu já não tinha sangue mais. Teve um médico que passou mal de me ver daquele jeito, teve que sair de perto. E eles correram comigo pro centro cirúrgico. Aí eu apaguei, eu não vi mais nada. E nesse dia, 11 horas da noite, a doutora Adriana falou pro Wendel assim, olha, a gente tá levando ela pro centro cirúrgico e dessa vez ela pode não voltar. Porque o que acontecia? A parte doente do estômago, onde eles costuraram, que tinha úlcera, não estava cicatrizando. Então desmanchava o ponto e o estômago abria, derramava substância do estômago na parede abdominal todinha de novo, aí inflamava tudo de novo. Isso aconteceu pelo menos umas 3 vezes. E tinha que correr para o centro cirúrgico, porque mais um pouquinho ia acabar com todos os meus órgãos, ia acabar comigo, né? Então, eles tinham que correr por causa disso. Foi onde eles decidiram cortar a parte doente do meu estômago. Aí eles reduziram meu estômago em 40%, para poder ver se o ponto pegava na parte sadia do estômago, né? Para poder ver se ia dar certo. Aí essa foi a 6ª cirurgia. A 7ª cirurgia, eles tiveram que fazer de novo, abrir de novo, porque não estava respondendo mais aos antibióticos, a nada. Então eles falaram assim, olha, nós vamos pôr uma bolsa definitiva de colostomia, né? Eu vou puxar o estômago dela para fora, eu vou abrir um buraco no abdômen dela, vou puxar o estômago para fora e ali eu vou adaptar uma bolsa, porque pro estômago não ter nada, porque aí o suco gástrico saía nessa bolsa e não ficava no estômago. E lá na UG, toda semana eles tinham uma reunião, os médicos tinham uma reunião dos casos mais graves que eles decidiam que ia fazer, né? E o meu nome estava toda semana lá, né? Porque eles não sabiam mais o que fazer. Aí, numa dessas reuniões, os médicos falaram assim, olha, nós vamos ter que tirar o estômago dela fora, porque não tem mais jeito, ele não quer ficar curado, ele não está sendo curado, tá? E a gente não pode correr o risco dela ter outra intercorrência, porque ela não vai aguentar, ela não pode perder mais sangue. E nisso eu já tinha tomado mais de 12 bolsas de sangue ao longo dos dias, tá? E aí o Biase falou assim, não, antes de tirar o estômago dela, eu tenho uma última tentativa. Se não der certo, a gente tira o estômago dela fora, tá? Mas eu tenho que tentar. A gente não tem nada para perder mais no abdômen. E aí eu fui para casa no dia 18 de fevereiro. Eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu tava com o dreno Portovac,
com a bolsa de colostomia adaptada, de sonda no nariz. E aí eu tinha que fazer a minha dieta artesanal, né, que eles falam. Eu tinha que fazer, bater no liquidificador, coar e injetar na sonda naso, através de uma seringa. Eu não podia comer, não podia beber água. Eu tinha que limpar aquela bolsinha porque o suco gástrico saía na bolsinha, então eu tinha que esvaziar aquela bolsinha constantemente. Quando vazava no meu abdômen, comia a pele da minha barriga, porque é uma substância muito ácida, então tinha que ficar limpando, sempre trocando, né? E o dreno Portovac tirava a secreção que saía, porque no meio dos pontos tinha uma fístula que vazava para a parede abdominal ainda. Então esse dreno não deixava essa substância ficar no meu abdômen e corroer os meus órgãos. Então saía nesse dreno, né? E eu tinha que limpar ele todo dia e anotar quantas ml tinha saído. E ao longo do tempo isso foi diminuindo, sabe? Chegou, era 400 ml que saía, sabe, no início. Aí todo dia diminuía um pouquinho, até que chegou no ponto de sair 7 ml, sair 5 ml, aí por dia, tá? Aí eu fazia acompanhamento semanalmente, ambulatorial com os médicos lá na UG, até que chegou um dia que eles tiraram o dreno, menos uma coisa, né? E os dias foram passando. Não foi fácil, porque eu tinha um neném que eu nunca pude pegar ele, né? A minha filha, ela afetou muito ela, né? O fato de eu ter ido ganhar neném e não ter voltado para casa, e ela estava me esperando. Foi um choque muito grande para ela, né? Ela sofreu muito. E eu, naquelas condições, eu não podia fazer nada. Eu tinha que ficar em repouso absoluto o tempo todo. Aí quando foi em junho, eu fui numa consulta de rotina com o Biase, para ele poder ver como é que tava, né? E aí ele resolveu deixar eu começar a comer. Então eu fiquei de janeiro a junho sem comer, né? E aí vamos testar para ver como é que vai ser. Eu ainda tava com a sonda no nariz, né? Eu tinha que higienizar a sonda, passar água o tempo todo para ela não entupir, porque se ela entupisse eu teria que passar outra sonda, e é muito doloroso de passar essa sonda. A gente sofre muito para passar a sonda, sabe? Porque eles saem colocando no nariz e vão empurrando, você tem que ficar engolindo e tem que empurrar. Empurrando, é horrível aquilo, é muito sofrimento. Você perde a voz porque agride muitas cordas vocais. Então, assim, era um transtorno aquela sonda. Então, eu cuidava daquela sonda como se fosse meu filho. Aí eu comecei a comer, fiquei muito gulosa, porque eu comia desesperadamente, sabe? Só que não estava me nutrindo, porque saía na bolsinha, né? Naquela bolsinha de colostomia que estava na minha barriga. Tudo que eu comia saía ali. E aí eu comecei a emagrecer, o organismo não estava absorvendo, comecei a emagreci muito. Tive uma desnutrição severa, meu cabelo caiu todo. Eu tinha queda de puxar assim o cabelo e saiu um tufo de cabelo na minha mão de uma vez só. E eu emagreci tanto que eu cheguei a pesar 26 quilos. Eu cheguei no meu limite, já não estava andando mais. Isso foi em setembro. Agosto, setembro, eu tava com quase 26 quilos já. E aí eu fui numa consulta de rotina com o Biase.
Isso, 4 de setembro, eu fui numa consulta com ele. Na hora que ele me viu, ele falou assim, eu vou te internar agora. Eu vou te internar porque você pode morrer dormindo. Você tá muito desnutrido, você tá muito magra, você tá com 26 quilos. Você vai ter que ser internada. Aí ele falou, você vai ter que ser internada. Eu vou ligar pra UG agora para poder fazer uma internação de emergência. Você vai sair daqui e vai ser internada agora, para você poder melhorar as suas condições, porque você não dura. Eu lembro que eu falei assim com ele, era uma sexta-feira, eu falei assim, vamos esperar até segunda-feira. Aí ele falou assim, não, segunda-feira pode ser tarde para você vai ter que ser internada agora. Porque o que estava acontecendo? Ao longo dos meses, tinha uma estomaterapeuta que cuidava de mim, que cuidava das minhas feridas, né? Que cuidava da minha fístula aqui no abdômen, e ela me ensinou a cuidar. Então eu mesma cuidava, né? Ela já não vinha mais, eu mesma tirava, trocava, passava pomada. Tinha uma pomada que era igual um cimento que a gente colocava assim em volta, ficava igual uma resina, para poder proteger a pele do suco gástrico, para não danificar a pele, né? Então eu mesmo já fazia os meus curativos. E essa estomaterapeuta, a Juliana, ela me ajudou muito, sabe? E a gente estava vendo uma forma da comida ficar parada no meu estômago, de não sair, porque assim eu ia engordar, né? Começar a ganhar peso. Então a gente começou com várias ideias, né? Porque o que eles falavam? Samira, você já é uma exceção à regra, né? Porque dentro da medicina, nunca ninguém fez o que a gente fez com você. Nunca ninguém adaptou uma bolsa de colostomia no estômago, né? Então, por que a gente não pensa em coisas novas, né? Aí, primeiramente, a gente teve uma ideia de colocar um balonete para tampar o buraco do estômago, para poder parar de sair as coisas. E esse balonete deu certo por um tempo. Ela colocou, chama sonda Foley. É uma sonda de bexiga que infla um balãozinho e tampava o buraco. Aí eu comia, mas eu tinha que ficar imóvel, porque eu não podia mexer, porque senão ela saía do lugar, aí saía tudo. E deu certo, ela ficou uma semana. Só que ela estourou, mas dentro dessa uma semana eu consegui engordar 5 quilos, foi muito rápido, então eu vi que dava certo. Só que aí ela estourava, aí o suco gástrico saía e queimava minha pele, tudo de novo. Aí ela teve uma outra ideia, que é um oclusor, que é também de colostomia, né? E para poder tampar o buraco. Aí a gente colocou o oclusor, eu mesmo já colocava ele, né? Eu aprendi a colocar, higienizava tudo direitinho, colocava. Só que a comida empurrava o oclusor, não ficava, né? E assim eu fui tentando engordar. Só que não dava certo, tipo, dava certo alguns dias e logo estourava ou saía, né? E aí a gente teve que ter outra opção. Não estava dando mais certo. Aí o Biase falou assim, Samira, vamos tentar fechar isso aí. Eu vou costurar a sua pele, né? Fazer uma camada e costurar para poder parar de sair a comida, porque aí você vai conseguir engordar. Só que quando eu fui lá fazer a consulta de rotina, eu tava muito magra, não dava tempo de eu tentar engordar para ele poder fazer qualquer coisa. Aí eu falei assim, eu vou te internar, que agora tem que salvar a sua vida, vamos deixar para isso para depois, você vai internar. Aí ele ligou para a UG, fez a minha reserva lá, e eu fui para a UG e fui ser internada lá na UG, 4 de setembro. E aí eles fizeram um acesso profundo em mim, passaram uma sonda de novo no meu nariz, e aí eu tava sendo nutrida
com nutrição parenteral e interal, que é uma nutrição através da veia, no acesso profundo, foi mais ou menos por aqui, e a outra nutrição pelo nariz através da sonda. E aí eu comecei a engordar, né? Eles liberaram uma dieta para mim super proteica e super calórica, né? Eles mandavam, a nutricionista foi lá e fazia para mim. Então, além de estar recebendo essas nutrições, eu comia muito, mas a maioria saía na bolsinha, mas eles entendiam que quanto mais eu comesse, pelo menos alguma coisa seria absorvido, né, no organismo. E assim foi durante 30 dias. E eu consegui ir para 35 quilos. E aí eu conversei com o Biase e falei assim: Biase, já que eu tô aqui no hospital já, por que você já não faz um procedimento e já não fecha meu abdômen de uma vez, né? Porque eu voltar para casa eu vou emagrecer tudo de novo, porque a comida vai sair na bolsinha. Aí meu nome era levado nas reuniões, né? De casos extremos para poder decidirem o que iriam fazer. Aí resolveram fazer uma cirurgia em mim, só que eles só iam fechar a camada da pele para eu poder engordar e futuramente eles iam fazer a grande cirurgia para poder voltar com o meu estômago pro lugar, né? Essa seria só um reparo na pele, né? Fechar assim para poder parar de vazar a comida. Tinha o risco de sair um pouco ainda de comida, mas ia ser bem menos entre os pontos, né? Ou então na pele. Era tudo muito novo, ninguém nunca tinha feito. Então, assim, eles estavam trabalhando com possibilidades para poder ver o que seria melhor para mim. Afinal de contas, eu estava muito debilitada, eu estava desnutrida, eu estava com uma anemia muito forte também, né? Então, eu não tinha muita condição de encarar uma cirurgia muito longa. Então, assim, eles falavam: nós vamos fazer um procedimento menos invasivo possível. E aí, eles marcaram a minha cirurgia, por 2 vezes foi cancelada. A primeira vez, eu peguei uma infecção hospitalar, né? No acesso profundo que eu tava, entrou uma bactéria e aí eu peguei uma infecção. E aí eles não puderam me operar, então eu tive que tratar a infecção, né? Para poder remarcar a cirurgia. E foi um livramento de Deus, porque eu cheguei a descer para o centro cirúrgico, eu me preparei para a cirurgia, eles me desceram, aí chegamos lá, a anestesista viu que eu estava com febre, né? Aí repetiram o exame de sangue, viram que eu estava com uma infecção e aí cancelaram, aí eu voltei para a enfermaria. E lá eu fiquei tomando antibiótico, 14 dias de antibiótico. Aí quando eu melhorei, remarcaram a minha cirurgia. E aí no dia, na véspera, foi cancelado de novo, aí eles me mandaram para casa. Eles remarcaram para outra semana. Aí eu fui para casa, fiquei 1 semana em casa e voltei no dia 13 de outubro para poder internar e fazer essa cirurgia. E eu estava muito feliz porque eu ia fazer essa cirurgia e eles iam tirar a bolsinha de colostomia, ia fechar, né, meu abdômen. Eu estava muito feliz que eu ia me livrar daquela bolsinha de colostomia. E assim foi feito. Dia 13 de outubro de 2020, às 7 da manhã eu fui, eles me internaram, aí eu já fui direto pro centro cirúrgico. Aí eles fizeram todos os acessos que tinham que fazer, repetiram os exames de sangue, né, pra poder ver como que eu tava, e eu fiquei lá esperando. Aí o Biase chegou, eu fui, deitei na mesa de cirurgia e ele falou assim: olha, Samira, eu vou te dar uma sedação, uma anestesia local e vou ver como é que tá seu estômago. E aí, dependendo do que eu ver, tá? Aí na hora eu vou decidir que tipo de procedimento que vai ser melhor pra você, tá bom? E aí eu dormi, eles fizeram a cirurgia.
E aí, quando acabou a cirurgia, eles me chamaram e me acordaram. Samira, e eu lembro de falar assim com ele: doutor, e aí, como é que foi? Aí ele riu. E falou: foi melhor do que eu esperava. E aí eu apaguei de novo, porque eu estava sedada, e eles me levaram para o UI, que é um semi-intensivo, tipo um CTI. Lá eu passei uma noite, no outro dia eu fui para enfermaria. E é muito interessante você ver o poder de Deus, né? Porque enquanto eu estava deitada lá esperando começar a cirurgia, eu estava escutando os médicos falarem, sabe? Eles repetiram o exame 2 vezes, porque como assim? Semana passada ela estava super anêmica e agora ela não tem anemia. Como assim? A taxa de cicatrização dela está excelente e ela está desnutrida, ela está com desnutrição severa. Então ali eu via que Deus estava no negócio, sabe? Era realmente um milagre, porque não tinha explicação científica. Uma pessoa que estava com 35 quilos, porque eu já tinha engordado um pouco, mas eu ainda continuava com anemia, continuava com desnutrição severa. E quando eles foram fazer o exame para eu poder fazer a cirurgia, estava tudo certo, tudo ok. E quando o Biase abriu meu abdômen, ele viu meu estômago perfeito, 100% sarado, super sadio. Ele falou: é Deus, porque do jeito que eu vi o estômago dela, do jeito que eu operei o estômago dela 9 vezes, e agora eu tô vendo o estômago dela sadio, é um milagre. E ver esse estômago desse jeito. Aí ele pediu para me dar anestesia geral, e aí ele voltou com o meu estômago pro lugar. Então a grande cirurgia que teria que fazer depois, ele fez tudo de uma vez, porque estava tudo muito bom para fazer, né? E eu não me cabia de tanta felicidade, porque eu estava vendo que a minha prova estava chegando ao fim, né? E eu estava muito feliz, muito feliz. E aí eu fiquei 5 dias sem comer nada, porque aí eles ficaram muito cautelosos, porque eles voltaram com o meu estômago pro lugar, né? E ele foi costurado de novo. Né? Ele foi deslocado, então assim, o meu abdômen era uma caixa de surpresa para eles, então eles ficaram muito cautelosos. Eu fiquei 5 dias sem comer nada de novo, e depois eles começaram a introduzir água, depois sopa, o pastoso, né? Comecei devagar, muito devagar, porque meu estômago era reduzido, eu não estava acostumada a comer a quantidade determinada de comida e ficar no estômago. Então pesava muito, né? Mas foi assim, passo de formiguinha, né? Eu estava muito feliz porque minha vida ia começar a voltar ao normal, né? E para mim tava tudo certo, né? Tudo que eles falavam para eu fazer, eu fazia felizona, porque eu sabia que tinha data para acabar, né? E aí eu fui para casa, eu ainda fui para casa com um dreninho, né? Um dreno Portovac na lateral do outro lado para poder drenar um sanguinho que tinha, né? E eles deixaram esse dreno por mais 15 dias, né? E eu fui para casa também com a sonda naso, e eu recebi muitas recomendações, porque ela não podia entupir de maneira nenhuma, porque não teria como passar outra sonda, porque o meu estômago estava todo costurado, então poderia mexer no estômago, né? Então eles falaram: Samira, pelo amor de Deus, você cuida mais ainda dessa sonda, tá? Para você não precisar passar ela de novo, porque não vai poder passar mais, tá? Porque o seu estômago tá operado. Então eu fiquei e nós vamos tirar essa sonda quando você voltar a comer normal.
que a gente sabe que não vai precisar de usar a sonda mais. E assim foi feito. Eu fiquei mais uns 30 dias com a sonda, depois eles tiraram a sonda de mim. E aí eu comecei a engordar, só engordar. Hoje eu estou já com 49 quilos. Ainda não recuperei 100% do meu peso, né? Então esse foi o meu testemunho do poder de Deus na minha vida. Se vocês quiserem o vídeo, tá? Pode falar comigo que eu mando o vídeo pra vocês, tá? Porque o seu estômago tá operado. Então eu fiquei com... E nós vamos tirar essa sonda quando você voltar a comer normal, que a gente sabe que não vai precisar de usar a sonda mais. E assim foi feito. Eu fiquei mais uns 30 dias com a sonda, depois eles tiraram a sonda de mim. E aí eu comecei a engordar, só engordar. Hoje eu estou já com 49 quilos. Ainda não recuperei 100% do meu peso, né? Então esse foi o meu testemunho do poder de Deus na minha vida. Se vocês quiserem o vídeo, tá? Pode falar comigo que eu mando o vídeo para vocês. Se vocês quiserem passar para alguém que está precisando fortalecer a fé, que esteja precisando ver o poder de Deus, né? Eu sou a prova viva de que milagres acontecem, né? Que Deus opera sim milagres, né? Ele dá a prova para te ensinar muita coisa, mas Ele te dá o recurso e te dá o sustento. No Salmo 23, o salmista escreve: ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. E eu estive nesse vale, eu passei por esse vale e não foi fácil, tá? Passar pela prova é muito difícil, né? Porque você tem que exercitar a sua fé, né? Você está ali provando que você tem que ter fé mesmo. Não adianta falar eu tenho fé quando na hora da prova você fica desesperado, né? Mas quando Deus está conosco, nós não temos que temer o vale, porque Ele nos tira de lá, né? E Deus é o dono da vida, né? Ele soprou o fôlego de vida. Ele nos deu a oportunidade de estarmos aqui, né? Lá no Salmo 139 diz que todos os nossos dias já estão escritos, né? E quem tem a Bíblia como a única regra de fé e prática, não há o que temer. Lá está escrito, se você crê na Bíblia, lá está escrito 365 vezes não temas. Não temas para cada dia, né? Nós matamos um leão por dia, né? Como dizem. Então não há o que temer, apenas confiar. Porque o nosso Deus, o Todo-Poderoso, absoluto, Ele é o dono da vida, o dono do tempo, o dono de tudo. Foi Ele que fez todas as coisas. Então, e Ele é o Deus das causas impossíveis. Quando o homem fala, não há mais o que fazer, então Deus entra com a providência. E eu não posso deixar de agradecer a equipe médica, alguns médicos que me acompanham até hoje, que estão à disposição se eu precisar de qualquer coisa, sabe? Eles fazem o que eles podem para poder me ajudar. O Dr. Elton, o Dr. Yasmin, né? E o Dr. Biase. E a doutora Adriana, que cuidou de mim no CTI, com tanto amor, com tanta dedicação. Fica o meu muito obrigado. Um beijo, Deus abençoe vocês todos.